Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje vamos conversar com a professora Maria Tereza Maldonado, que é formada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde fez o seu mestrado. Maria Tereza, que é uma excelente psicóloga, eu sou testemunha disso porque conheço bem há muitos anos, ela resolveu se dedicar também à literatura, onde tem feito muito sucesso. O seu livro A Face Oculta, nós vamos falar sobre ele. Ele tem sido distribuído nas escolas de todo o país e com muito sucesso. E tem um outro livro sobre bullying e cyberbullying, o que fazemos com o que fazem conosco. Textos que foram escritos para a editora Saraiva, o primeiro livro, e para a editora Moderna, o segundo livro. Maria Tereza, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. O que leva uma pessoa que é psicóloga a escrever para o grande público? Eu sempre gostei de escrever desde a minha adolescência, né? Então eu queria mesmo produzir livros. E a psicologia é muito útil que seja transmitida para as pessoas, porque eu trabalho com a melhoria da qualidade dos relacionamentos. E é importante que essas teorias todas que a gente estuda, né, tenham uma tradução na linguagem do dia a dia e que possam ser úteis para as pessoas. E a que você atribui, por exemplo, o sucesso de A Face Oculta? Tem alguma coisa oculta aqui que o grande público não tenha percebido ou tenha percebido que levou ao sucesso? Então, A Face Oculta é uma história de bullying e cyberbullying, uma ficção baseada em fatos reais. Como esse assunto está muito em pauta, está preocupando as famílias, preocupando as escolas, eu resolvi escrever esse livro direcionado aos alunos de 5ª à 9ª série, para que essa questão seja debatida nas escolas. E é o que tem acontecido. Então, tem sido adotado em ampla escala pelo Brasil todo e eu tenho dado muitas palestras sobre esse assunto. Isso eu ia lhe perguntar, você tem ido às escolas conversar com professores e alunos? Com professores, com os pais, com os alunos, estimulando os programas de combate ao bullying nas escolas, porque a gente vai trabalhando sobre a rede de relacionamentos, né, para melhorar essa qualidade do convívio. Aí como é que você vê, por exemplo, um acidente, como foi o desse menino, né, que levou uma arma do pai para a escola, o pai guarda civil, quer dizer, o guarda não guarda a arma, né? Uhum. Deixou à disposição do menino de 12 anos, ele levou para a escola e deu um tiro na professora, que felizmente está se recuperando. Mas o que motiva esse tipo de comportamento? Ele vamos dizer assim, tradicional, isso já vem de muito tempo, ou é sinal dos tempos? Olha, a violência sempre existiu, né, evidentemente. O bullying também sempre existiu, mas era tido como uma brincadeira de crianças. E essa questão do que nós fazemos com a nossa energia agressiva, né? Todos nós temos essa agressividade. Agora, quando ela não é bem canalizada e quando há, evidentemente, também perturbações no desenvolvimento emocional de uma criança ou de um adolescente, esse freio da raiva funciona mal. Então, frequentemente, isso desemboca em ações de extrema violência. E o acesso a armas de fogo potencializa também esse impulso. Eu estou com raiva, tenho vontade de matar. Todos nós temos vontade de matar, mas a imensa maioria de nós não matamos efetivamente. Claro. Só que alguns de nós não conseguem colocar o freio entre o desejo e a ação. E aí acontecem os atos da violência. Agora, outro dia aconteceu um outro fenômeno aqui no Rio de Janeiro, foi muito noticiado pela imprensa, que foi um professor ser agredido por palavras por um aluno, um professor de geografia. E ele foi lá e deu um tapa na cara do aluno.
É evidente que foi um escândalo, ele foi afastado da escola, tem processo em cima, os pais reclamaram. Quer dizer, a paciência também do professor, que é um ser humano, tem limite, não é? Se ele está sendo agredido de alguma forma, moralmente ou fisicamente, por um aluno, ele também não tem o direito de ir lá e dar um tapa no aluno, porque ele se iguala. Como é que você vê o fenômeno? Veja o seguinte, é preciso a gente tomar conta da raiva antes que a raiva tome conta da gente. Né? Isso é uma conquista ao longo do desenvolvimento. Uma criança pequena, ela é tomada pela raiva, então ela bate, chuta, soca. Quando vai crescendo, dentro desse processo, ela vai aprendendo a tomar conta da raiva e expressar essa raiva de formas socialmente aceitáveis. Mas muitos adultos crescem sem completar este processo. E a raiva toma conta deles também. E eles fazem o que a gente vê no noticiário toda hora, né? Brigas nos bares, nos boates, enfim, esse tipo de coisa. O que aconteceu também, acho que na educação, que se reflete nas escolas e nas famílias, foi que antigamente professores e pais eram respeitados. Atualmente eles são peitados. Porque a falta de respeito está uma coisa impressionante. Então, esse processo nas crianças e nos adolescentes de tomar conta da raiva, em muitas situações não está acontecendo. Então, quando eles ficam frustrados, quando eles sentem que receberam uma nota ruim injustamente, eles estão agredindo mesmo, fisicamente, verbalmente, através das comunidades, das redes sociais, que aí caracteriza o cyberbullying. Então, tem muitos episódios de ataques aos professores. Dizem, Maria Tereza, que a adolescência é uma faixa etária explosiva, né? Normalmente, na adolescência, esses fenômenos são mais comuns. Nós vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos ouvindo a psicóloga Maria Tereza Maldonado, escritora, a respeito desses aspectos da violência nas escolas. Até já. De volta com o nosso Educação em Debate, hoje ouvindo a psicóloga e escritora Maria Tereza Maldonado. Maria Tereza, você também, quando jovem, há uns 2 ou 3 anos atrás, você também sofreu castigos corporais? Pois é. No primeiro dia de aula, com acho que 6 anos de idade, que naquela época não tinha crianças entrando na escola tão cedo, né? Ora. Eu não tenho o menor problema de dizer que eu estou com 62. Não parece. Eu fiquei ajoelhada no milho, olhando para a parede. Eu devo ter feito alguma besteira muito importante. Hoje, isso não é aceitável como maneira de educar crianças. Antigamente, pais usavam surras violentas nas crianças como maneira de educar. E na escola, palmatória, vários livros conhecidos de escritores famosos se referem à tal da palmatória. Claro, como medida de disciplinar dói, crianças. Né? Uma palmatória dói, né? Com certeza, né? Eu nunca experimentei, não. Mas dói, né? Mas isso hoje em dia não é aceito como medida de disciplinar ou de educar crianças. Então mudou o olhar sobre a questão da educação, mudou a maneira de agir. Só que, claro que você pode disciplinar dando consequências, dando limites, sendo firme, e poder dizer, olha, esse tipo de comportamento não é aceitável e se esse limite é desrespeitado, há as consequências cabíveis. Agora, o professor consegue fazer isso sozinho? Porque eu estou me referindo especificamente ao adolescente. Aborrecente, né? Às vezes dizem que assim se pode chamar, claro que não são todos. Sem que haja uma espécie de doce conluio do professor com os pais dos alunos,
É possível educar adequadamente? A educação não se faz no lar e na escola? Deveria. Não, mas o que está acontecendo é um problema muito sério da parceria família e escola na educação. O que aconteceu também de mudanças? Há algumas gerações, então os pais eram muito autoritários, disciplinadores, de formas até mesmo fisicamente ou verbalmente violentas. Tem um ditado em inglês que eu gosto muito que diz: não se deve jogar fora o bebê junto com a água do banho. Então, muitos pais, temendo serem castradores, autoritários, repressores, se tornaram permissivos. E então, as crianças xingam, batem, faltam respeito a adolescentes, jovens adultos, né? E não tem consequência nenhuma. Então, a falta de respeito é vista como espontaneidade, como liberdade de expressão. E aí o que acontece? Quando essas crianças e esses adolescentes levam estes comportamentos para a escola e encontram uma barreira, então se o professor diz, pô, esse não é um comportamento aceitável, os alunos dizem, mas eu em casa eu faço assim, eu xingo meus pais, eu bato a porta do quarto, né? E por que eu não posso fazer isso aqui na escola? E quando esses pais são chamados, muitas vezes eles dizem, não, mas o meu filho é assim mesmo, e vocês têm que aturar. Pois é, e o que você está dizendo me lembra o que aconteceu recentemente aqui no Rio de Janeiro, que um jovem, bem jovem, né, foi a uma boate, bebeu tudo a que tinha direito, tinha tomado uns remédios calmantes, juntou essa mistura letal e saiu dali da boate e roubou um ônibus. E saiu batendo. Até Botafogo ele bateu em mais de 20 carros. Machucou gente, inclusive, e tudo. Como é que o papel da justiça também, num caso desses? Eu não sei se esse rapaz está preso, acho que não. Porque ele já tinha umas perturbações e tal. E os pais explicam, né? Pois é, ele foi beber e misturou com os remédios. Se os pais sabem que o rapaz tomava esse tipo de remédio, teriam que ter um controle maior sobre as diversões dele, né, para evitar esse tipo de conduta. Como é que você vê isso? O que eu vejo é exatamente isso, né? Existe uma confusão de conceitos dentro de boa parte das famílias, que é assim, respeito à privacidade dos meus filhos, respeito à individualidade e à liberdade dos meus filhos. Só que criança e adolescentes precisa ser cuidado. E nessa história da confusão de conceitos, muitos pais simplesmente estão negligenciando esses cuidados. Em relação aos limites, não é? Em relação aos limites, em relação à orientação, ao acompanhamento, né, do que está acontecendo, inclusive na internet. Quantos episódios de cyberbullying estão acontecendo? E os pais não têm a menor noção da navegação dos seus filhos, não há uma palavra a respeito de percepção de risco, de uso responsável da tecnologia. E também de uma limitação do tempo. Eu defendo, como educador, que você sabe que sou também, um pouco a restrição ao uso indiscriminado da internet. Pessoas que passam 4, 5 horas penduradas no computador por dia. Claro. Isso daí não é excessivo, não é demais também? Porque isso vai em conta a falta de tempo para outras oportunidades, outras questões. Ou a falta de interesse, quer dizer, ele não tem também, claro. Não é, atração por uma conversa com os pais, com a mãe, com o pai, com os dois. Já me lembrando de situações assim da história da confusão de conceitos, né? Uma adolescente totalmente trancada no seu quarto, com computador, com tudo mais, morando com a mãe. E a mãe sem conseguir entrar no quarto da adolescente sequer para falar alguma coisa, tinha que passar um e-mail para ela. Ela respondia pelo e-mail. E a mãe dizia, eu me sinto tão sozinha aqui em casa, mas a minha filha não conversa comigo, mas eu respeito a privacidade dela. Então, essa falta da rua de mão dupla, né? Se eu respeito, eu preciso ser respeitada, se ela, né, eu preciso saber do que está acontecendo, porque eu sou responsável por ela, como adolescente, claro. Mas isso é uma negligência. Ora, Maria Tereza, eu queria também conversar um pouquinho com você no próximo bloco a respeito da influência externa
Externa não no sentido do lar e da escola, mas do exterior. Claro. Exemplos que vêm de fora, se eles estão também minando um pouco a segurança na relação entre pais e filhos e estudantes aqui entre nós. Vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos. Até já. Estamos entrevistando a psicóloga e escritora, e foi professora também, da PUC, da Santa Úrsula, Maria Tereza Maldonado. Ela escreveu livros sobre bullying. Bullying está na moda, infelizmente até, porque... E com esse nome terrível, né? Um nome importado e com muita letra, muita consoante, né? Eu acho que é um negócio assustador. Na sua opinião, Maria Tereza, isso aí teve uma invasão que veio do exterior e que nos alcançou, até por causa do computador e sites e blogs e etc e tal? Atualmente nós estamos conectados com o mundo inteiro em tempo real, né? Através de todas, a internet e tudo que está aí. Então, a gente vive numa cultura de influência recíproca. E essa cultura é uma cultura que está marcando muito a questão da falta de consequências, da impunidade, né? Então, a gente desrespeita leis, desrespeita acordos de convívio e fica por isso mesmo. Nas famílias, nas escolas, na sociedade, em tudo que a gente está vendo por aí. Isso vai criando uma impressão de que a gente pode fazer tudo o que quiser e bem entender. Livremente. E os outros não importam. Nem os índios fazem isso. Exatamente. Não é? Nem os índios fazem isso. Nós estamos, enfim, num comportamento aparentemente tribal, não é? Agora, eu queria fazer uma perguntinha que nada tem a ver com esse assunto. Eu conheci a psicóloga Maria Tereza Maldonado quando ela escreveu um livro com um nome sugestivo, e Nós Estamos Grávidos, em companhia do grande pediatra brasileiro Júlio Dickstein, Dr. Júlio Dickstein, que é uma figura extraordinária da pediatria brasileira. O que é esse negócio, Nós Estamos Grávidos? Eu nunca senti nada. Você sentiu e não se lembra. O que é pior. O que é isso? Isso significa a rede de relações, né? Então, quando uma mulher engravida, na verdade, essa gravidez repercute em toda a família. No homem que está se preparando também para a paternidade. Ele está grávido desta criança, dentro do seu coração, da sua mente. E, às vezes, até mesmo isso se reflete em mudanças corporais. Há vários estudos dizendo assim, que é frequente na gravidez o homem aumentar de peso, ter mais incidência de dores abdominais ou dor de dente. É mesmo? E se chama síndrome da Covad, inspirada em alguns costumes de algumas tribos indígenas, em que a mulher tem o filho e o homem que fica lá na rede, né, como se estivesse no pós-parto. Olha só, você falou a respeito do bullying e das dificuldades de relacionamento, da rede de relacionamento, não é? Isso. Eu não sei se eu vou arriscar um pensamento até perigoso. Em relação à maternidade, há uma participação maior dos pais hoje em dia. Felizmente. Não é? Você sente isso também ou é uma impressão só minha? Não, é o que está acontecendo, felizmente. Porque também é uma tendência que precisa ficar bem mais marcante. Porque antigamente as mulheres não estavam no mercado de trabalho na extensão em que estão hoje
Então essas tarefas eram divididas. A mulher ficava em casa cuidando do marido, dos filhos e da administração da casa, e o homem era o provedor que trabalhava e trazia o dinheiro. Mas isso foi mudando, o mercado de trabalho está aí com homens e mulheres. Então, atualmente, é importante que seja compartilhada a tarefa de cuidar. Então, homens e mulheres estão sendo provedores e cuidadores. Perfeito. Isso é muito bom. É um bom sintoma, não é? Claro. E depois, no início dos estudos das relações familiares, se enfatizava muito a importância da relação mãe-filho. Depois os estudos se ampliaram para verificar a enorme importância da relação pai-filho desde a época da gestação. Então o pai é uma figura importantíssima como cuidador. Então essa tendência está se modificando e é muito bom que isso aconteça. Porque nós nos acostumamos a ver o pai como provedor. É aquilo que você falou. Ele vai, trabalha, traz o dinheiro, mas de qualquer forma a responsabilidade maior seria dele. Mas hoje o mercado de trabalho é rigorosamente comum para homens e mulheres. E aqui no Brasil a gente tem cerca de 30% de famílias chefiadas por mulheres, que as mulheres são as principais provedoras ou as únicas provedoras. Já tem 30%. Tá. Mas não são lares desfeitos? Não necessariamente. Não, né? Não, e até essa questão, né, das famílias de separação, porque hoje a gente trabalha também com esse conceito, né? Há vários tipos de organização familiar. Pais casados, separados, casados novamente ou que nunca foram casados. E o que a gente percebeu também foi em qualquer tipo de família pode haver um lar harmônico ou um lar desarmônico. Então, no caso das famílias de separação, por exemplo, está havendo uma incidência crescente dos filhos morarem com o pai. Isso está voltando a ser moda. Está crescendo, né, de os filhos visitarem a mãe e morarem com o pai. Então esse aspecto do pai cuidador. É importante isso, né? Isso é muito interessante. E outro aspecto que talvez a gente não tenha tempo hoje para examinar, mas fica pelo menos com uma provocação, que é uma pesquisa que foi feita no Rio de Janeiro que mostra que 85% dos menores delinquentes, os chamados delinquentes infanto-juvenis, porque agora é assim, infelizmente, infanto-juvenis, 85% deles não têm um lar regularmente constituído. E sobretudo, pela ausência do pai. Porque uma família separada, e isso inclusive também está se modificando, está se verificando uma tendência maior para a guarda compartilhada. O direito da criança de estar com o seu tempo bem distribuído no contato com a mãe e no contato do pai. Perfeito. Mas o que acontece é que boa parte de famílias ainda, depois da separação, ou quando nunca houve uma união, o pai desaparece. Então essas crianças ou esses adolescentes ficam sem um referencial de figura paterna. Mesmo até quando os pais estão morando juntos, mas o pai está fora. Isso faz uma falta enorme. Isso atrapalha a educação, sobretudo dos meninos, né? Mas, enfim, dos meninos e das meninas. A verdade é que eu acho que atrapalha de um modo geral. Quero agradecer muito a doutora Maria Tereza Maldonado por estar presente aqui entre nós, uma grande escritora, e recomendar a vocês esses livros, Bullying e Cyber, o livro A Face Oculta, da editora Saraiva, e outros mais. A Maria Tereza já escreveu 34 livros, então eu acho que sempre abordando esse tema das relações entre pais, filhos e professores. Obrigado a todos, nós voltaremos na próxima semana com mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Amigos, um abraço e até lá.